Mateus, capítulo 14, verso do 1 ao 12. O texto é grande, mas a meditação é pequena, tá? Mateus, capítulo 14, versículo do 1 ao 12, nos diz as Sagradas Escrituras: por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que já desse. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Amém. Nós vamos ver aqui, esse início de noite, o martírio do profeta João. O martírio do profeta João. O martírio é o nome que se dá a alguém que é assassinado em nome de Deus. Martírio é dado, esse nome a quem está disposto a morrer por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, até mesmo pela obra do Senhor. Martírio. E o que nós temos aqui, irmãos? Nós temos aqui um capítulo 14 que se inicia de uma forma diferenciada. Quando Mateus diz, por aquele tempo, ele faz um intervalo, não é? E cessa assim um momento das parábolas do rei, momento em que o Senhor Jesus ensinou às multidões, e que também ensinou especificamente aos seus discípulos, explicando algumas parábolas. Desde o capítulo 11 nós vimos a rejeição ao grande rei Jesus Cristo e ao reino dele. Nós vimos que no início do capítulo 11, quem estava rejeitando inicialmente o seu reino e ele e o rei eram os religiosos. Nós vimos agora, na última mensagem, que vai terminando, que as multidões também elas vão se opondo a Jesus Cristo. Nós vamos ver isso se intensificando cada vez mais, até chegar o dia que ele é interrogado e julgado e condenado. Começou com os líderes, depois as pessoas, começando pela sua terra natal, Nazaré. Então, depois que Jesus foi rejeitado pela incredulidade do povo em Nazaré, e logo em seguida, conforme o relato de Mateus, Herodes fica sabendo de sua fama. E que fama é esta? Fama é esta por causa de seus discursos. Fama é esta principalmente por causa dos milagres que Jesus vinha operando. Jesus, ele estava percorrendo as terras da Galileia e chega até Herodes.
Este Herodes não é o mesmo Herodes que se inicia no Evangelho. Aquele é o Herodes o Grande, esse aqui é seu filho, é Herodes Antipas. É assim que ele era conhecido na época. E o que acontece? Como tudo se sucedeu? Nós vimos que ele, vendo, né, a fama de Jesus, ele conversa com os seus criados, com os seus servos. E como tudo isso aconteceu? Nós vamos ver que isso aqui é como se fosse um feedback. Ou seja, o que Mateus está fazendo é olhando para trás, é fazendo lembrança do que já tinha acontecido. João Batista já tinha sido assassinado. O que liga o capítulo 14 do início, do versículo 1, é o versículo 13 deste capítulo. Diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. E é o que vai acontecer daqui por diante. O Senhor Jesus vai começar a se excluir, ficar mais na dele, se isolar um pouco. Ele vai dar um pouco de atenção aos seus discípulos. Então ele vai se dedicar em mostrar para os seus discípulos quem ele é. E aqui também vai desencadear um processo de Jesus sair da região da Galileia para a Judéia, onde ele foi julgado, condenado e morto, crucificado. Essa é a maneira como Mateus organiza esse evangelho. E eu já estou dando uma introdução enorme para vocês, mas vejamos como tudo isso aconteceu a respeito do que Mateus lembra aqui. Mateus lembra pelo fato de que Herodes, ele tem uma lembrança. Possivelmente estava perturbado pelo fato dele ter feito o que fez. Mas o que ele fez? Primeiro, João, ele foi preso por sua integridade com a verdade de Deus. Nós vamos ver isso aí do verso 1 ao 4. Nós vamos ver do verso 5 ao 8 a oportunidade para tirar a sua vida. E do verso 9 ao 12 nós vamos ver a cruel vingança contra o justo profeta. Então vejamos como diz as Escrituras. Herodes ouve que a fama de Jesus estava se espalhando. Ele conversa com seus criados. Ele fala: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. E por isso nele operam forças miraculosas. Ou seja, todo esse poder, todos esses milagres só pode ter vindo de João Batista. Ele ainda está com João Batista em sua memória. Ele ainda está perturbado com João Batista pelo fato dele ter tirado a vida de João Batista, o profeta de Deus, a quem Jesus honrou. E como isso acontece? É interessante a maneira como Herodes lida com a questão. Ele fala: ele ressuscitou. Eu quero que vocês saibam de uma coisa: isso não era comum entre o povo romano, ter essa concepção de ressurreição. Eles não criam nisso. Possivelmente Herodes Antipas, criado na Galileia, influenciado pelos judeus, desenvolveu a crença, essa concepção a respeito da ressurreição. Mas isso não é um entendimento comum entre o povo romano, que era o governo da época. Mas é certo que Herodes está com João Batista em sua memória. Ele não tira de sua cabeça o que ele fez. Ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. E por que Herodes disse isso? Verso 3: porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere. Cárcere aqui é a prisão. Ele foi amarrado e apreendido por causa de Herodias,
mulher de Filipe. Filipe aqui é o irmão, Herodes Filipe. Era o irmão dele. E qual é a grande questão aqui? Herodes Antipas toma a mulher do seu irmão e casa com ela. E João Batista, ele reprova tal coisa, ele não concorda com tal pecado. João Batista, ele vai contra esse ato. Porque ele foi preso, porque ele foi colocado no cárcere, porque ele foi amarrado, porque Herodias, mulher de Filipe, queria se vingar dele. Então João foi preso porque dizia: não te é lícito, você não podia ter feito isso, você não podia ter pego, ficado com a mulher do seu irmão. João Batista, ele tinha a convicção, ele tinha a integridade, ele tinha a inteireza com relação aos mandamentos, com relação às leis, não é? O que é entendido aqui é que há uma lei dada por Moisés, que está escrita em Levíticos, capítulo 18, capítulo 20. E nessas passagens que eu acabei de citar para vocês, está a proibição de possuir a mulher do irmão. João Batista reprova. João Batista, ele vai contra aquele matrimônio. E ao ir contra aquele matrimônio, resultou em sua prisão. Resultou em um ódio contra João Batista. Resultou em um planejamento contra a vida de João Batista. Porque nós vimos que foi por causa de Herodias, mulher de Filipe, que ele foi preso. E foi por causa dela que ele também foi morto. Nós vimos a oportunidade para tirar a sua vida nos versos 5 ao 8, que nos diz que, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. E de fato o era. De fato, sim, ele era um grande profeta de Deus, o precursor do Messias, aquele que veio para endireitar os caminhos do povo de Israel. A voz que clamava no deserto, que chamava as pessoas a se arrependerem, a produzirem frutos dignos de arrependimento. João Batista não iria passar pano para Herodes, o tetrarca. E a ideia de ser tetrarca é a ideia de ser governador. Ele governava uma parte da Galileia, uma região chamada Pérea. Então ele vai contra, ele reprova, ele não aceita. Ora, diz o versículo 6: ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Herodias, ela não media seus esforços para conseguir aquilo que ela queria. Ela coloca sua filha para seduzir o governador. Chegou o dia natalício de Herodes. O que seria o dia natalício? Seria o dia do seu aniversário, dia festivo, dia de comemoração. Ajudar convidados, festejar. Esse seria o dia.
conduzir João Batista ao assassinato. E que diz o texto que ele se agradou da dança dela, pelo que prometeu com o juramento dar o que quisesse, o que pedisse. E aqui está toda a trama. A armadilha foi colocada, a isca foi fisgada, e agora ele se torna refém dela. Então ela é instigada por sua mãe, ou seja, induzida, conduzida, influenciada. Ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Dá-me aqui num prato a cabeça dele. E aqui, irmãos, nós vimos a trama sendo consumada. Um pedido inegável, pois ele prometera e ele não negaria. E de fato ele o fez. É o que nós vimos nos versos posteriores, verso 9 ao 12. A cruel vingança contra o justo profeta. Nós vimos que ele se entristeceu, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a desse. Então João Batista já estava certo de ser assassinado, de ser martirizado. E aí tudo se sucedeu, tudo aconteceu. Ele deu ordens e decapitou a João no cárcere. Ele deu ordem aos seus servos, aos seus soldados, e assim fizeram. A cabeça foi entregue àquela mulher, e era uma jovem, possivelmente uma adolescente, que ela levou a sua mãe. O corpo seus discípulos tomaram e sepultaram. E os discípulos de João Batista foram e falaram para Jesus. Os discípulos que João Batista já havia dito: sigam ele. Sigam ele. Porque importa que ele cresça e que eu diminua. Assim foi a morte de João Batista. Assim aconteceu. Assim ocorreu. Irmãos, não há necessidade de tanta explicação aqui. Uma história trágica, uma história triste, lamentável, e que está debaixo do governo de Deus, que está tudo debaixo da autoridade divina. O dia de João Batista chega, e de forma cruel ele é assassinado. Irmãos, me permitam fazer a aplicação desse texto da seguinte maneira, de forma cristocêntrica, ou seja, trazendo Jesus Cristo para o centro da nossa conversa. Porque assim como João Batista foi tratado, é exatamente assim que aqueles que virem para Jesus são tratados. Não espere ser bem aceito pelas pessoas, porque é exatamente assim. Há um preço que nós pagamos por nossa integridade com a verdade de Deus, por nossa integridade com Jesus, por nossa fidelidade a Ele, por seguirmos a Jesus, por querermos viver conforme a vontade do Senhor. Nós pagamos o preço por isso. Eu quero que vocês se atentem para isso, porque João Batista ele não somente falou a verdade. Há muitas pessoas que querem falar a verdade, mas elas não são um exemplo para falar a verdade. Não lembramos?
Jesus vendo como você fala sobre o cisco do olho de um irmão, quando você tem uma trave no seu próprio olho. Como é que você olha para um problema pequeno na vida do seu irmão quando as suas dificuldades, os seus problemas são maiores? Mas aqui o ponto é, João Batista, ele tinha uma integridade com a verdade de Deus. Ele era um profeta justo. Ele não simplesmente falou a verdade. João Batista vivia a verdade. E há um preço que nós pagamos por viver a verdade, por falarmos a verdade e não a mentira, por vivermos para Jesus seguindo os seus ensinamentos que são verdadeiros, por seguirmos Ele que disse que é a verdade. Nós pagamos o preço também. Uma outra coisa que nós podemos aprender a respeito de uma morte tão trágica de João Batista é que talvez essa seja uma das razões porque ser discípulo de Jesus é tudo que a maioria das pessoas não querem. Talvez seja por isso, crer nele, se arrepender e obedecer trazem consequências para as nossas vidas. É possível que nós venhamos a sofrer mais com Cristo do que as pessoas que não têm Cristo. Mas o fim delas é destruição. E a alegria preparada para nós por sofrermos juntamente com Cristo. Se sofremos com Ele nós seremos glorificados. Uma terceira coisa que nós podemos aprender é que viver para Jesus pode resultar em perder a vida, como aconteceu com João Batista. E por mais que tenhamos os riscos, por mais que corramos esses riscos de perder a vida, por causa da integridade de uma vida com Deus, uma vida com Jesus, ainda que possa ser feito o mal contra a nossa carne, eles não podem fazer o mal contra a nossa alma. Nós podemos até morrer, mas temos a salvação e a vida eterna. Você que está aqui essa noite, queria que você refletisse sobre isso. A nossa geração é uma geração que está olhando os sofrimentos. A nossa geração é uma geração que está olhando os sofrimentos, experimentando os sofrimentos, analisando os sofrimentos de uma maneira que nós nos tornamos até mesmo prisioneiros. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa: nós devemos correr os riscos, assim como João Batista, em prol da sua integridade, do seu chamado como profeta, ele pagou o preço. Há muitos riscos por seguirmos a Jesus Cristo, mas nós podemos ter a certeza que estaremos seguros em seus braços, em suas mãos, porque de suas mãos e das mãos do Pai ninguém pode nos arrebatar. Por isso creia, tenha uma nova mentalidade a respeito dos seus sofrimentos, com sua vida com Jesus. E se você sofre por viver uma vida com Jesus, você é feliz, e é uma alegria eterna preparada para você. Mas se você sofre por fazer coisas erradas, por ser malfeitor, por ser malfeitora, porque você faz coisas erradas, não é justo que você sofra as penalidades?
uma nova mentalidade a respeito dos seus sofrimentos. Se você sofre por não viver para Jesus, se arrependa, entregue sua vida para Ele. E se daí por diante você continuar sofrer mais ainda, mas agora você sofre com Jesus, Ele te dará forças para enfrentar as batalhas da vida, e Ele te guardará até o grande dia que Ele voltar para te buscar. Certamente, o corpo de João Batista foi tombado na terra como mártir, mas ele chegou aos céus e está junto com o Pai. Creiamos, tenhamos essas convicções de que sofrer com Jesus pode ser lucro para nós. Que o viver seja Cristo e o morrer seja ganho para nós. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, te agradeço por essa meditação, Senhor, de forma breve, de forma objetiva, direta, Senhor Deus, sem necessidade de muitas explicações, por Tua graça. Te agradecemos, Senhor, por ver em João Batista exemplo de integridade contigo, Pai, de viver a verdade, proclamar a verdade e convocar as pessoas ao arrependimento. E também, Senhor, assim nós sigamos o mesmo exemplo em viver de forma íntegra, conforme a Tua verdade, conforme a Tua vontade, pela fé no Senhor Jesus Cristo, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, para nos restaurar, nos dar uma nova vida, para fazer a Tua vontade e vivermos para Ti. Te louvamos, Pai, e te pedimos, Senhor, que haja quebrantamento no meio de nós, e que haja, Senhor Deus, arrependimento no meio de nós, que haja fé no meio de nós, que haja vidas rendidas a Cristo no meio de nós, para que assim, Senhor, possamos ser um povo que ama e deseja viver para Ti em integridade, custe o que custar. Em nome de Jesus. Amém.